Você já se sentiu frustrado pelos erros do passado? Achou que Deus tinha cancelado os seus planos para a sua vida? Quero te dizer algo importante. Deus não desiste de você. Ele não apaga o que Ele planejou para a sua vida por causa das suas quedas. Não importa o quanto você tenha falhado, Ele pode transformar cada erro em um aprendizado profundo, uma lição para o seu futuro. Neste vídeo, você vai descobrir que o propósito de Deus não é cancelado, mas é fortalecido nos momentos de fraqueza. Fique comigo até o final e prepare-se para um momento especial de oração, onde vamos pedir força para recomeçar. Não perca! Há momentos na vida em que olhamos para trás e vemos um caminho marcado por falhas, escolhas erradas, decepções e quedas. Às vezes, a dor do passado nos faz acreditar que o propósito de Deus para nós foi interrompido, que Ele nos deixou à margem, esquecendo-se de nós. Mas a verdade é que os erros não têm o poder de apagar o que Deus planejou para nós. Ele não desiste de seus filhos, não importa o quanto caímos. Pelo contrário, Ele usa nossas falhas como lições valiosas para nos fortalecer, nos moldar e nos levar mais perto do propósito eterno que Ele tem para cada um de nós. Pois os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre como Deus transforma cada erro em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E ao final, teremos um momento de oração para que você saia fortalecido, sabendo que o seu propósito nunca será apagado, mas sempre será restaurado. Fique comigo até o fim e que esta palavra toque profundamente seu coração. Quantas vezes você já se pegou pensando que errou demais para merecer uma nova chance? Quantas noites mal dormidas, quantos momentos de silêncio tentando esconder a dor que ninguém vê? Tem feridas que não estão no corpo, mas sangram por dentro, dia após dia. E você tenta seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas por trás desse sorriso forçado, há um coração que grita por alívio. Eu quero te lembrar com toda a força do meu coração. O seu passado não tem poder para enterrar os planos de Deus na sua vida. Ele viu cada lágrima, cada tropeço e ainda assim escolheu te amar. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37:24. Essa promessa é para você. Deus não desiste de quem Ele chamou, e Ele te chamou com propósito. Às vezes, o peso das escolhas erradas parece ser um fardo insuportável. Talvez você se sinta culpado por não ter sido o pai ou a mãe que queria ser. Talvez carrega a dor de um relacionamento quebrado, uma amizade destruída, ou um caminho que você abandonou por medo, insegurança ou por ter se sentido pequeno demais. O inimigo tenta te convencer de que tudo acabou, que não há como recomeçar. Mas Deus, em sua misericórdia, está dizendo: filho, filha, eu ainda estou aqui. E quando Ele está presente, tudo muda. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não está sozinho nessa dor. Deus está reconstruindo sua história, mesmo quando você não percebe. Você pode até não sentir forças para dar o próximo passo, mas a boa notícia é que você não precisa caminhar sozinho. O Espírito Santo é aquele que consola, que fortalece, que te levanta nos dias em que tudo parece perdido. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Uma graça que alcança os imperfeitos, os quebrados, os machucados, como eu, como você. Talvez hoje você se sinta preso ao passado, mas Deus já está escrevendo o seu futuro. E Ele escreve com esperança, com amor e com um recomeço verdadeiro.
Comente agora aqui embaixo: eu confio no recomeço de Deus. Isso é fé, isso é coragem, isso é reconhecer que mesmo com falhas, Deus ainda tem algo grande reservado para você. Fica comigo, porque daqui a pouco vamos falar de um ponto que vai abrir seus olhos sobre como Deus transforma cicatrizes em testemunho. Não sai daí. Quantas vezes você tentou consertar tudo sozinho, achando que precisava estar forte o tempo todo, e quando não conseguia, se sentia envergonhado, como se tivesse decepcionado a Deus? O mundo nos ensina que falhar é fracasso, mas o céu nos ensina que falhar é aprendizado. Cada erro seu pode se tornar uma ponte para o lugar onde Deus quer te levar. Deus nunca te viu como um projeto falido. Ele te vê como um filho em construção, em transformação. E sabe, o que você chama de perda, Deus muitas vezes chama de proteção. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o seu caminho? Provérbios 20:24. O que hoje parece um desvio, amanhã você vai entender como livramento. Você pode ter passado por fases em que tudo desmoronou. Sonhos engavetados, portas que se fecharam, pessoas que foram embora sem explicação. E isso deixou marcas. Mas Deus não quer que você viva refém do que passou. Ele quer que você olhe para frente com os olhos da fé. Porque Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, não algumas, todas. Quando você entrega a Ele seus pedaços, Ele não apenas restaura, Ele transforma. E o que antes era motivo de vergonha se torna fonte de testemunho. E vos restituirei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Sim, Ele vai restaurar o tempo que você acha que perdeu. Sabe aquele momento em que tudo fica em silêncio e parece que Deus não está mais ouvindo? Não significa ausência, significa trabalho. Os maiores movimentos de Deus acontecem quando tudo parece calado. O barro não entende o silêncio do oleiro, mas é nesse silêncio que ele está sendo moldado. Você está sendo moldado para algo maior do que imagina. Não fuja do processo, porque há propósito nele. E mesmo que você não entenda hoje, confia. Você vai olhar para trás e ver que tudo teve sentido. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Deus está cuidando de cada detalhe. E lembre-se, nenhum erro, nenhuma falha, nenhum passado escuro pode impedir a luz do propósito de Deus sobre você. Ele é especialista em fazer flores nascerem no meio do deserto. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer te levantar. Hoje, agora. Há dores que o tempo não apaga, há lembranças que o coração insiste em guardar. E foi assim com Amanda. Ela passou anos tentando apagar um erro do passado que a fez se afastar de tudo e de todos. Se culpava diariamente, acreditando que Deus tinha virado o rosto, que os planos dele haviam sido rasgados por causa das suas escolhas erradas. Mas o que Amanda não sabia é que, mesmo enquanto ela tentava fugir de si, Deus já estava preparando um novo caminho, um recomeço cheio de propósito. Talvez você esteja vivendo algo parecido, tentando sorrir por fora, enquanto por dentro sente um grito de socorro. E se for o seu caso, ouça bem. Deus não te abandona por causa dos seus erros, Ele te reconstrói através deles. Ele é especialista em transformar as falhas mais profundas em degraus para o seu plano. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139:16. Às vezes, é difícil acreditar que há algo bom esperando por nós quando a realidade grita o contrário. Você pode estar se sentindo esgotado emocionalmente, cansado de recomeçar, decepcionado com você mesmo. Talvez você se veja acordando no automático, sem expectativa, vivendo dias cinzas. E nesses momentos, o inimigo sussurra que você não vale mais a pena, que está tarde demais.
Mas o que ele nunca vai dizer, e que Deus quer que você saiba, é que o seu valor nunca esteve nas suas conquistas, mas no amor incondicional que o Pai tem por você. Quando levantar de manhã, antes de pegar o celular, respire fundo e diga em voz alta: hoje eu caminho no propósito de Deus, mesmo que ainda não entenda. Isso é fé ativa, é guerra espiritual silenciosa. Quando deitar à noite, em vez de contar suas falhas, agradeça a Deus pelos pequenos passos. Isso muda tudo. Comente agora aqui embaixo: ainda há propósito em mim, e declare isso com fé. O coração precisa de alimento como o corpo precisa de pão. E muitas vezes o que está faltando não é força, é nutrição da alma. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir vazio por dentro. Pode estar trabalhando, estudando, cuidando da casa, dos filhos, e mesmo assim se sentindo desconectado de si e de Deus. É aí que entra o silêncio restaurador. Reserve 10 minutos por dia para ficar a sós com Deus, sem pedir nada. Só esteja. Fique ali, entregue, vulnerável, real, porque o Espírito Santo não se manifesta na correria, mas na entrega. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Às vezes, o que precisamos não é que Deus mude tudo ao nosso redor, mas que Ele nos ensine a ver com os olhos dele. E olha, ainda tem algo forte chegando. Continua comigo, porque no final vamos orar juntos e eu quero liberar uma palavra sobre sua vida que pode mudar sua visão do agora. Talvez sua vida esteja parecendo um quebra-cabeça incompleto, com peças que não se encaixam, com partes que parecem estar faltando. Mas sabe o que é lindo? Deus é o único que vê a imagem completa, mesmo quando você só enxerga caos. A ansiedade tenta te fazer montar tudo às pressas, mas Deus trabalha em outra velocidade, na velocidade da eternidade. Às vezes, o que parece ser uma pausa é uma preparação. Você não perdeu tempo, você está sendo preparado. E essa preparação muitas vezes é solitária, difícil, desconfortável, mas necessária. Deus não constrói algo sólido sobre base frágil. Ele primeiro fortalece o alicerce, e esse alicerce é você. É o seu caráter, sua intimidade com Ele, sua resistência emocional. Por isso, não se compare, não se desvalorize. Deus te vê com olhos de pai, não com olhos de acusador. Existem momentos em que tudo o que você precisa é de um lugar seguro para descansar a alma. E esse lugar não é uma casa, não é uma pessoa, não é um status, é a presença de Deus. Ele é abrigo no temporal, ele é chão quando tudo parece desabar. Quando você estiver se sentindo perdido, respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, eu ainda confio em Ti, mesmo sem entender. Porque essa simples entrega abre portas espirituais que você nem imagina. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Você precisa entender que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença dele no meio do caos. Permita-se ser consolado, permita-se ser curado. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa ser sincero diante de Deus. Se o seu passado ainda grita alto demais, talvez seja a hora de falar mais alto com a sua fé. Deus não ignora seus erros, mas Ele também não os transforma em sentença eterna. Ele os transforma em semente. Cada erro pode se tornar um campo fértil para uma colheita de sabedoria, maturidade e propósito. O que você viveu pode ser usado para curar outras vidas. O que você superou pode se tornar resposta para quem ainda está preso. Então não despreze o seu processo, não amaldiçoe o seu deserto. A cura aí. E mais, há um propósito que só você poderá cumprir, exatamente por tudo que viveu. Agora respira e se entrega. Fica até o final. Você vai sair desse vídeo com uma alma mais leve, com o coração aquecido e com a certeza de que Deus não apenas te perdoou,
Ele continua acreditando em você. Não importa onde você caiu, importa onde Deus vai te levantar. E Ele vai. Tem dias que a alma parece gritar em silêncio. A gente anda, sorri, trabalha, mas por dentro carrega um peso que ninguém vê. Às vezes, esse peso se chama culpa. Outras vezes, se chama vergonha. E o pior é que muitos começam a acreditar que Deus sente o mesmo por nós que nós sentimos por nós mesmos. Como se Ele estivesse decepcionado, distante, frio. Mas Deus não é como os homens. Ele não se cansa de você. Ele não mede amor por desempenho. Ele não escreve sua história com base nas suas quedas, mas com base na promessa que Ele mesmo colocou sobre você antes mesmo de você nascer. Porque o Senhor consola a Sião, consolará todas as suas ruínas, tornará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Isaías 51:3. Isso é para você que se sente esquecido, ferido, deslocado. Deus está restaurando o jardim da sua alma, e esse recomeço começa hoje. Você pode ter se decepcionado com pessoas, com a vida, com você mesmo. E isso te fez fechar portas internas. Sem perceber, você foi criando muros para se proteger, mas esses muros também te isolaram de Deus. E Ele, com tanto amor, não força a entrada, mas bate a porta com gentileza. Ele não quer só visitar seu coração nos momentos de dor. Ele quer morar aí. Ele quer curar de dentro para fora. A cura real começa quando a gente para de fingir que está bem e se permite ser vulnerável diante do Pai. A graça dele não é para os perfeitos, é para os sinceros. O seu momento mais frágil é o solo mais fértil para a graça florescer. Não tenha medo de se abrir diante de Deus. Ele conhece o que você esconde e ama você mesmo assim. Comente agora com fé: eu permito que Deus me cure. Isso é libertador. Quantas vezes você já se pegou dizendo: se eu tivesse feito diferente? Essa frase rouba a sua paz porque te prende no que já passou. Deus, porém, vive no eterno agora. Ele não está refém do seu passado, e você também não deveria estar. Ele transforma o "se eu tivesse" em "ainda dá tempo". Você está vivo, e isso já é prova suficiente de que há propósito ativo em você. Pare de se punir por erros que Deus já decidiu perdoar. Liberte-se. A culpa paralisa, mas o arrependimento liberta, e uma alma arrependida é o lugar favorito de Deus. Não desprezarás um coração quebrantado e contrito. Salmos 51:17. Ele quer te levantar, não te humilhar. Quer te restaurar, não te expor. Algumas feridas da alma são como rachaduras em uma casa. Você pode pintar por fora, pode decorar os ambientes, mas se não tratar a estrutura, um dia tudo desmorona. É por isso que Deus muitas vezes mexe onde você não quer, onde dói, onde você escondeu, porque Ele não quer um conserto superficial, Ele quer reconstrução completa. O processo dói, mas é necessário. Aceite o tempo de Deus. Não corra de processos que foram feitos para te curar. Seja paciente consigo mesmo. Olhe no espelho e, em vez de apontar seus erros, declare sobre si: eu sou uma obra-prima em progresso. Mesmo que ninguém entenda, Deus sabe o que está fazendo com você. E quando Ele termina algo, é sempre perfeito. Você não é um erro, você é um projeto sagrado sendo moldado. Já reparou como a gente tem facilidade para lembrar do que deu errado, mas dificuldade de reconhecer o que superou? Você sobreviveu a noites difíceis, superou situações que achava impossíveis, venceu medos que antes te paralisavam. Isso é graça. Isso é Deus cuidando de você, mesmo nos bastidores da vida. A gratidão é um exercício espiritual que fortalece a alma. Ao acordar, agradeça por 3 coisas. Ao deitar, fale com Deus como quem conversa com o melhor amigo. Isso vai recondicionar sua mente, sua perspectiva, sua fé. A fé se alimenta da presença.
Quanto mais você se conecta com Deus no simples, mais força você tem para os dias difíceis. E se hoje for um desses dias, lembre-se, você já venceu outras vezes e vai vencer de novo. Você precisa aprender a se ver como Deus te vê. Você não é só suas falhas, suas quedas, seus traumas. Você é o que Deus diz que é: amado, escolhido, perdoado, restaurado. Vista essa identidade todos os dias como quem veste uma armadura. Não se permita andar com a alma desprotegida. Alimente sua mente com verdades espirituais, com palavras que te levantam. E quando os pensamentos negativos vierem, confronte cada um deles com a palavra. Você é templo, você é morada. Deus não habita em ruínas, Ele habita em reconstruções. Comente aqui: eu sou morada do Espírito Santo. Isso não é apenas uma frase, é uma verdade sobre você. Agora, permita que essas palavras façam morada no seu coração. Fique comigo até o final, porque a oração que faremos juntos será um bálsamo para a sua alma, um renovo para a sua caminhada. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até esse vídeo porque Ele quer te lembrar que os erros do passado não são o fim da sua história. Eles são apenas o solo onde a graça vai florescer. E florescer não é um acaso, é uma promessa. Você vai florescer, mesmo depois do inverno, mesmo com marcas, mesmo com cicatrizes, porque o propósito de Deus não se apaga. Tem dias que a alma parece em pedaços e a mente cheia de vozes dizendo que você não vai conseguir. Nesses momentos, o inimigo tenta te convencer de que seu valor foi perdido por causa dos erros que cometeu. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. O seu valor não está nas falhas que você teve, mas no sangue que foi derramado por você. Quando Deus olha para você, Ele não vê o erro, Ele vê o propósito. Ele vê o que ainda vai florescer. Não se cobre tanto por ter caído, porque Deus não te chamou para viver em condenação, mas para viver em restauração. Aceite o recomeço. Se permita ser tratado, curado, moldado. Recomeçar com Deus é como respirar fundo depois de um longo choro. Alivia, acalma, dá forças. Aprenda também a não ser tão cruel consigo. Pare de se tratar como um projeto fracassado. Você é um projeto em andamento e o autor da sua vida é paciente. Tudo que é feito pelas mãos de Deus é feito com tempo, com cuidado, com intenção. Por isso, respeite seu processo. Uns florescem cedo, outros mais tarde, mas todos florescem no tempo certo. Cuide do que você alimenta dentro de si. O que entra pela sua mente tem poder sobre o que sai do seu coração. Alimente-se de palavras que constroem. E quando a dúvida vier, lembre-se de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que Deus age com mais força. O passado não tem poder de impedir o futuro que Deus desenhou para você. E agora, eu quero te convidar para uma oração, uma conversa sincera com Deus, que vai fortalecer sua fé, renovar sua esperança e tocar sua alma. Vamos orar juntos. Deus Pai, neste momento eu coloco diante de Ti cada coração que foi tocado por essa palavra. Senhor, olha para as feridas que ninguém vê. Olha para os medos, para as culpas, para as angústias escondidas atrás de sorrisos cansados. Traz cura onde há dor. Traz paz onde há confusão. Traz vida nova onde tudo parecia perdido. Renova, Senhor, os sonhos esquecidos. Levanta aqueles que estão prostrados e restaura o ânimo de quem pensa em desistir. Que o Teu amor inunde agora cada alma, trazendo leveza, confiança e direção. Declaro que nenhum erro do passado vai impedir o que o Senhor tem preparado. Que essa pessoa receba agora Teu abraço, Teu cuidado e o renovo que só o Teu Espírito pode dar. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração com fé, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Isso é mais do que uma frase, é um ato profético.
É você dizendo ao céu que crê no recomeço. Muito obrigado por estar aqui, por abrir seu coração, por permitir que Deus fale com você através desse vídeo. Que a paz que excede todo o entendimento esteja com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo e lembre-se, o propósito de Deus continua vivo em você.